A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Estamos na EBD do terceiro trimestre de 2024 da CPAD Adultos, cujo tema é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração da Escola Bíblica Dominical. E o tema é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Meus queridos irmãos, nós estamos na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Ruth e Esther exemplificam o papel crucial das mulheres na história bíblica, destacando a sua influência transformadora e a capacidade de moldar destinos nacionais através da sua coragem e da sua devoção. Aplicação moral e espiritual para a lição 1. A lição de Ruth e Esther nos ensina a valorizar o papel das mulheres na sociedade e na igreja, encorajando-nos a reconhecer e promover a liderança feminina com base em princípios de coragem, fidelidade e compromisso com Deus. Vamos para a lição 2, o livro de Ruth. O livro de Ruth destaca como a fidelidade e a perseverança são recompensadas por Deus, mesmo em meio a dificuldades, revelando a sua providência através da vida de indivíduos comuns. E a aplicação moral e espiritual para a lição 2, assim como Ruth, somos desafiados a permanecer fiéis a Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele trabalha em nossas vidas para cumprir os seus propósitos, mesmo quando não podemos ver claramente as coisas acontecendo. Vamos para a lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O amor entre Ruth e Noemi demonstra a importância dos laços familiares e do cuidado mútuo, mesmo diante das adversidades, refletindo o amor redentor de Deus por seu povo. E a aplicação moral e espiritual para a lição 3 é: a relação entre Ruth e Noemi nos ensina sobre a importância de relacionamentos familiares baseados no amor e na solidariedade, inspirando-nos a ser agentes de esperança e renovação em nossa própria família e na nossa igreja, na nossa comunidade em que moramos. Vamos para a lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. O encontro de Ruth com Boaz ilustra a providência divina e como Deus usa circunstâncias imprevistas para abençoar aqueles que confiam nele, revelando a sua capacidade de dirigir as nossas vidas de maneiras surpreendentes. E a aplicação moral e espiritual que nós vemos aqui na lição 4 é: assim como Ruth experimentou a providência de Deus, somos desafiados a confiar em sua orientação em nossas próprias vidas, sabendo que Ele age em nosso favor, mesmo quando as situações parecem incertas. Lição 5. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O casamento de Ruth e Boaz exemplifica o conceito bíblico de remissão, mostrando como Deus restaura e fortalece os laços familiares através da fidelidade mútua e do amor sacrificial. E a aplicação moral desta lição, da lição 5, é: a história de Ruth e Boaz nos lembra do poder transformador do amor e da dedicação mútua, incentivando-nos a buscar relações familiares e matrimoniais fundamentadas nos princípios bíblicos de compromisso e cuidado mútuo. Lição 6. O livro de Esther. O livro de Esther enfatiza a soberania de Deus sobre os eventos históricos e a necessidade de coragem e confiança em tempos de adversidade, mesmo quando sua presença parece oculta, quando nós não vemos Deus trabalhar. À semelhança de Esther, somos chamados a confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias, cultivando coragem e fé para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Ele está no controle de tudo. Lição 7. A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. A deposição de Vasti e a ascensão de Esther demonstram como Deus utiliza decisões humanas para cumprir os seus propósitos, preparando o caminho para intervenções divinas significativas na vida de cada um de nós. E a aplicação moral e espiritual para essa lição 7, a história de Esther, nos ensina que as decisões que tomamos podem ter consequências duradouras, incentivando-nos a buscar discernimento e sabedoria em nossas escolhas diárias, confiando que Deus pode usar cada decisão para a sua glória e para o bem do seu povo. Lição 8. A resistência de Mardoqueu. A resistência de Mardoqueu destaca a importância de permanecer fiel aos princípios éticos e confiar na justiça e na providência divina, mesmo em face de pressões externas. E a aplicação moral desta lição, a lição 8,
Mardoqueu nos inspira a manter uma postura ética e corajosa em meio a influências contrárias, lembrando-nos que a integridade e a fidelidade a Deus são fundamentais para enfrentar os desafios morais e espirituais da nossa época. E vamos para a lição 9. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. A conspiração de Amã contra os judeus revela a realidade do mal no mundo e a necessidade de vigilância espiritual, ao mesmo tempo em que destaca a proteção divina sobre o seu povo. E a aplicação moral e espiritual que nós tiramos da lição 9 é que a história de Amã nos alerta sobre os perigos do mal e nos desafia a estar vigilantes espiritualmente, buscando a proteção de Deus em meio às ameaças que enfrentamos, confiando em sua promessa e cuidado e livramento. Lição 10. O plano de livramento e o papel de Esther. O plano de livramento e o papel de Esther ilustram como Deus usa indivíduos corajosos para salvar o seu povo, mesmo em circunstâncias aparentemente desfavoráveis. E a aplicação moral e espiritual para a lição 10 é o seguinte: a intervenção divina na vida de Esther nos encoraja a confiar no poder de Deus para nos capacitar a agir com coragem e determinação em situações difíceis, confiando que Ele pode transformar adversidades em oportunidades de libertação e vitória. Lição 11. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu destacam a justiça divina e a promessa de que aqueles que se levantam contra o povo de Deus serão derrotados, enquanto os fiéis serão exaltados. E a aplicação moral e espiritual para a lição 11, a história de Mardoqueu, nos lembra da justiça de Deus e nos motiva a permanecer firmes em nossa fé, confiando que Ele recompensa a fidelidade e frustra os planos daqueles que se opõem ao seu povo. Lição 12. O banquete de Esther, denúncia e livramento. O banquete de Esther destaca a importância da estratégia e da sabedoria na busca pela justiça, revelando como Deus usa recursos disponíveis para trazer libertação e vitória para o seu povo. E a aplicação moral e espiritual da lição 12 é que Esther nos ensina sobre a importância de buscar a sabedoria divina em nossas estratégias e decisões, confiando que Deus nos capacita a usar os nossos recursos de maneira eficaz para promover a justiça e o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. Lição 13. Esther, a portadora das boas novas. Esther, como portadora das boas novas, simboliza a missão de proclamar a libertação e a salvação que Deus oferece ao seu povo, inspirando-nos a ser mensageiros de esperança em nosso tempo. E a aplicação moral e espiritual da lição 13 para as nossas vidas é: a história de Esther nos desafia a ser agentes ativos na proclamação do Evangelho e na promoção do bem-estar espiritual e físico daqueles ao nosso redor, refletindo a graça e o amor de Deus através das nossas ações e as nossas palavras. Meus queridos e amados irmãos, vamos falar dos Moabitas, que estão relacionados ao livro de Esther. Os Moabitas são um antigo povo mencionado frequentemente na Bíblia, cuja história está entrelaçada com a dos israelitas e outros povos do antigo Oriente Próximo. São originários da região leste do Rio Jordão, correspondente ao atual território da Jordânia. Os Moabitas são descendentes de Moabe, filho mais novo de Ló, sobrinho de Abraão. A história dos Moabitas começa com o relato bíblico de Ló e as suas filhas, que deram origem ao povo após fugirem da destruição de Sodoma e de Gomorra. Ao longo dos séculos, os Moabitas desenvolveram uma cultura distintiva e uma identidade própria, com a sua própria língua e a sua própria tradição. Os Moabitas eram um povo seminômade, cuja economia era baseada principalmente na criação de gado e na agricultura, especialmente na fertilidade das terras ao redor do Mar Morto. Eles estabeleceram vários reinos e cidade-estado, sendo o mais proeminente o Reino de Moabe, conhecido por sua capital, Diblom. Na narrativa bíblica, os Moabitas tiveram interações significativas com os israelitas. Por exemplo, o rei moabita Balaque tentou contratar o profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas enquanto estes estavam prestes a entrar na terra prometida. Além disso, os Moabitas foram uma fonte de influência cultural e religiosa para Israel, às vezes tentando seduzir os israelitas para práticas pagãs e a adoração de ídolos.
A hostilidade entre moabitas e israelitas também está registrada, como durante o reinado de Eude, onde Eude conseguiu subjugar os moabitas por 18 anos. Conforme o livro dos Juízes, no entanto, ao longo do tempo houve momentos de cooperação e aliança entre os dois povos, especialmente durante períodos de inimigos comuns. O fim político dos moabitas veio com a expansão dos impérios assírio e babilônico, que gradualmente absorveram a região e integraram os moabitas em seus domínios. Após a queda desses impérios, a identidade moabita gradualmente desapareceu, sendo assimilada por outros povos da região. Hoje a história dos moabitas é estudada tanto do ponto de vista bíblico quanto arqueológico, com escavações revelando costumes sobre sua cultura e sociedade. Sua importância na narrativa bíblica reflete não apenas um povo específico, mas também aspectos mais amplos da história e teologia do antigo Israel. Os moabitas praticavam uma forma de religião semítica antiga, com deidades principais como Quemos, o deus nacional de Moabe, frequentemente mencionado na Bíblia. Eles realizavam rituais e sacrifícios humanos em honra às suas divindades, refletindo uma fé baseada na fertilidade, com rituais sexuais e proteção divina para o povo e as suas terras. Era no meio deste povo que Ruth nasceu. Meus queridos irmãos, o livro de Ruth está contextualizado no período dos juízes. Durante o período dos juízes, que abrangeu aproximadamente de 1250 a.C. a 1030 a.C., 12 indivíduos notáveis emergiram como líderes entre o povo de Israel. Esses juízes foram levantados por Deus em momentos de crise e necessidade nacional, desafiando o povo a retornar à fé e à obediência a ele. Durante este tempo, Israel enfrentou ciclos de apostasia, opressão estrangeira e libertação divina através de líderes chamados juízes. Estes juízes, como Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão, foram levantados por Deus em resposta à condição espiritual e moral do povo. Entre os principais está o profeta e juiz Samuel. O primeiro juiz foi Otiniel, sobrinho de Caleb, que libertou Israel dos opressores mesopotâmicos após a morte de Josué. Depois dele foi Eude, que liderou a libertação do povo da opressão moabita. Seguiu-se Sangar, que defendeu Israel dos filisteus com uma ação audaciosa. Débora, a única mulher juíza mencionada, foi uma profetisa que liderou Israel à vitória sobre o general cananeu Sísera. Gideão, conhecido por sua prova da lã e pelo pequeno exército que derrotou os midianitas, também foi um juiz importante. A sua liderança foi seguida por Abimeleque, filho de Gideão, que governou temporariamente como rei em Siquém. Tolá e Jair governaram durante períodos de paz relativa, trazendo estabilidade às tribos de Israel. O juiz Jefité, conhecido por seu voto imprudente e pela vitória sobre os amonitas, enfrentou desafios pessoais e políticos durante o seu governo. Ibzan, Eleon e Abdon são mencionados brevemente na Bíblia, com poucos detalhes sobre as suas conquistas específicas, mas assumindo papéis de liderança em seus respectivos tempos. O último dos 12 juízes foi Sansão, conhecido por sua força sobrenatural e por suas lutas pessoais com os filisteus. Sua história destaca tanto os triunfos quanto as falhas de um líder escolhido por Deus. Esses 12 juízes, embora diferentes em suas habilidades e contextos, compartilhavam um chamado comum para libertar Israel das opressões e trazer o povo de volta à adoração a Yahvé, ou Jeová. Cada um foi capacitado de maneira única pelo Espírito de Deus para cumprir um propósito específico em um período turbulento da história de Israel, mostrando que Deus escolhe instrumentos inesperados para realizar os seus planos, propósitos e objetivos. Em suma, o período dos juízes não apenas ilustra a fidelidade de Deus em proteger e guiar o seu povo, mas também destaca a importância da obediência e da devoção ao Senhor como fundamentos para a paz e prosperidade de Israel. Esses juízes são lembrados não apenas por suas conquistas militares, mas principalmente por seu papel em preservar a fé e a identidade do povo de Israel como uma nação escolhida por Deus. E o juiz e profeta Samuel é o juiz e profeta da transição, saindo do período dos juízes e entrando no período da monarquia. E provavelmente foi Samuel quem escreveu o livro de Ruth. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar também de um povo muito importante que influenciou o período de Ester, os persas. O Império Persa, também conhecido como o Império Aquemênida, foi fundado por Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C., quando ele unificou as tribos persas e derrotou o Império Medo.
Este império se destacou pela criação de uma das maiores e mais influentes civilizações da antiguidade, estendendo-se do Egito e da Turquia até a Índia. Ciro o Grande é lembrado não apenas por suas conquistas militares, mas também por sua política de respeito às culturas e religiões dos povos dominados. Ele permitiu que os judeus exilados na Babilônia retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o seu templo, gesto que lhe garantiu uma posição de destaque na história judaica. Dario I, o sucessor de Ciro, consolidou o império, estabelecendo um sistema administrativo e eficiente e dividindo o território em satrapias ou províncias, cada uma governada por um sátrapa. Ele também iniciou a construção de grandes projetos de infraestrutura, como a Estrada Real, que facilitou a comunicação e o comércio em todo o império. O Império Persa atingiu seu apogeu sob o reinado de Xerxes I, mas começou a enfrentar desafios significativos, incluindo as guerras greco-persas, nas quais as cidades-estado gregas, especialmente Atenas e Esparta, se opuseram à expansão persa. Apesar de algumas vitórias iniciais, os persas foram eventualmente derrotados nas batalhas de Salamina e Plateia. A decadência do Império Persa foi gradual, marcada por conflitos internos, corrupção e a crescente incapacidade de controlar as suas vastas terras. O golpe final veio em 330 a.C., quando Alexandre o Grande, da Macedônia, invadiu e conquistou o império, resultando na morte de Dario III e o fim da dinastia Aquemênida. O legado do Império Persa é duradouro, influenciando sistemas de governo, cultura e administração em civilizações posteriores. Seus principais governantes, como Ciro, Dario e Xerxes, são lembrados tanto por suas realizações quanto por seus fracassos, e a história do Império é um testemunho da complexidade e riqueza das antigas civilizações do Oriente Médio. Os persas seguiam o zoroatrismo, uma das primeiras religiões monoteístas conhecidas, fundada por Zaratustra, ou Zoroastro, por volta do século VI a.C. Enfatizava o dualismo entre o bem e o mal, com a busca pelo equilíbrio através da prática da ética, da verdade e da justiça. Essa religião influenciou profundamente a cultura e a política do Império Persa, persistindo ainda em pequenas comunidades nos dias atuais. Meus queridos irmãos, outro povo bíblico muito conhecido é o povo de Amã, os Amalequitas. Os Amalequitas são um antigo povo mencionado na Bíblia, com uma história que se estende desde o período do Antigo Testamento. Originários da região que hoje é o sul de Israel e o norte da Arábia Saudita, os Amalequitas são notáveis principalmente por suas interações com os israelitas, descritas principalmente nos livros do Êxodo, Números, Deuteronômio e 1 Samuel. Segundo a tradição bíblica, os Amalequitas são descendentes de Amaleque, neto de Esaú, irmão de Jacó. Eles são caracterizados como um povo nômade e belicoso, frequentemente em conflito com os israelitas durante sua jornada pelo deserto após a saída do Egito. O primeiro encontro registrado entre os israelitas e os amalequitas ocorreu durante a jornada do Êxodo, onde os amalequitas atacaram os israelitas em Refidim. Este conflito resultou na famosa batalha em que Josué liderou o exército de Israel, enquanto Moisés intercedia com as suas mãos levantadas. A hostilidade entre os amalequitas e os israelitas continuou ao longo dos séculos, com episódios de ataques registrados, como o relato de Saul contra os amalequitas em 1 Samuel 15. Neste evento, Saul foi encarregado de destruir totalmente o povo e seus rebanhos, como castigo pela sua maldade, mas falhou em cumprir completamente a ordem divina, resultando na desaprovação de Deus sobre o seu reinado. Os amalequitas são retratados na Bíblia como um exemplo de inimigos constantes e símbolos de maldade que representam uma ameaça contínua ao povo de Israel. Seu nome tornou-se sinônimo de hostilidade e resistência contra Deus e o seu povo. Apesar de não haver registros históricos detalhados fora da Bíblia sobre os amalequitas, sua memória é preservada como um lembrete das lutas do povo de Israel durante sua formação como nação. Ao longo dos séculos, a identidade dos amalequitas foi obscurecida e eles foram incorporados à narrativa bíblica como um símbolo de oposição ao plano divino. A história dos amalequitas continua a ser um tema de estudo
para acadêmicos e teólogos interessados na antiga história de Israel e nas narrativas religiosas que moldaram a cultura e a identidade judaica. Os amalequitas não tinham uma religião distintiva detalhada registrada na história antiga, além de referências na Bíblia como um povo hostil aos israelitas. Eles provavelmente adoravam divindades semíticas comuns da região, mas detalhes específicos de suas práticas religiosas são escassos e não estão documentados extensivamente. Meus queridos irmãos, desta análise, abordagem e apresentação da lição que fala sobre Ruth e Esther, nós queremos trazer algumas lições. O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Desta lição nós queremos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Nos livros de Ruth e Esther encontramos relatos poderosos, maravilhosos, que revelam como Deus está ativo no governo do mundo e no cuidado amoroso pela sua família espiritual. Deus está no controle. Essas histórias não são apenas eventos do passado, mas lições vivas que se aplicam nos dias de hoje para a Igreja de Cristo. Vamos aprender como esses ensinamentos podem nos guiar e encorajar nos dias atuais. Vamos falar sobre providência divina em tempos de crise. Meus queridos irmãos, nos momentos difíceis é fácil sentir que estamos sozinhos. No entanto, o livro de Ruth nos lembra que Deus está constantemente trabalhando nos bastidores para o bem daqueles que o amam. Deus está no controle das nossas vidas. Mesmo diante da fome e da perda, Ruth escolhe permanecer ao lado de Noemi, sua sogra, e é abençoado por Deus através de Boaz. Noemi e Ruth foram abordados pela morte. Seus maridos morreram e tornaram-se viúvas. Isso nos ensina que a fidelidade a Deus durante as adversidades resulta em sua providência graciosa. Este mesmo que vos fala tem passado neste período por um período de morte na família. Por isso nós cremos em Deus. Falaremos sobre coragem para os tempos de crise. No livro de Esther, vemos a coragem de uma mulher que, embora inicialmente temerosa, assumiu a posição de liderança para salvar o seu povo. Esther confia em Deus e, através da sua coragem e ação, Deus usa seus atos para preservar a sua família espiritual. Isso nos mostra que, mesmo quando enfrentamos situações assustadoras, podemos confiar que Deus nos capacitará para agir com coragem e justiça. O Senhor nos dará força para orar, para jejuar, para clamar, e certamente o Senhor nos dará vitória. Esta é a lição de Esther para nós. Poderemos concluir também dizendo sobre o cuidado de Deus pela sua família, pela minha família, pelas nossas famílias. Ambos os livros destacam o cuidado amoroso de Deus por sua família espiritual. Em Ruth, vemos como Boaz se torna o redentor de Ruth e de Noemi, duas viúvas pobres, oferecendo-lhes proteção e provisão. Em Esther, vemos como Deus usa Esther para salvar o seu povo da destruição. Uma menina que talvez não significasse nada para a Pérsia. Mas essas histórias nos lembram que, independentemente das circunstâncias, Deus ativamente está envolvido em nossas vidas, está no controle das nossas vidas, cuidando de nós e garantindo o nosso bem-estar espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, ao estudarmos os livros de Ruth e Esther, somos lembrados de que servimos a um Deus que governa o mundo. O mundo está nas mãos de Deus, as nações e os países. Deus governa com sabedoria, com soberania, e Ele cuida amorosamente de cada família. Que possamos confiar em sua providência, agir com coragem em tempos de crise, em tempos de morte, de fome, de desemprego, e descansar na certeza de seu cuidado constante. Que esses ensinamentos nos inspirem a viver com fé e esperança, sabendo que o mesmo Deus que estava com Ruth, o mesmo Deus que estava com Noemi, o mesmo Deus que estava com Esther, é o único Deus e é o Deus que está conosco nos dias de hoje.